Olá, eu sou Rogério Borges, engenheiro civil e sanitarista e sou o seu professor nesse curso de Introdução ao Saneamento Básico. Vamos para a nossa segunda aula, que vamos falar, dentro de definições e conceitos, a interface do saneamento entre outras infraestruturas. Tá? Espero que vocês tenham estudado a primeira aula. Vamos fazer uma revisão rápida dos assuntos tratados na primeira aula, onde a gente viu conceitos gerais e definições do que é saneamento, que a gente pode dividir de forma ilustrativa, como está na tela, em três grandes grupos, né? Salubridade ambiental, que é um grupo de ações voltadas, bem amplo, à promoção de saúde e bem-estar social. Inserido nesse conjunto, o saneamento ambiental, que é outro grupo de ações voltado à disciplina e uso e ocupação do solo, a parte de educação sanitária e a parte de proteção de mananciais. E dentro deste grupo, um grupo mais específico e mais restrito e mais focado, que é conceituado como saneamento básico, com ações mais voltadas a água, esgoto, drenagem de águas pluviais, coleta e limpeza urbana, lixo e controle de vetores de doença. Então, de maneira geral, estes são os grandes conceitos de saneamento, onde você tem esses ambientes macro de salubridade ambiental, saneamento ambiental e saneamento básico. E dentro do curso nós vamos continuar tratando de saneamento básico, bem com foco em água, esgoto e drenagem, ok? Então vamos para o assunto dessa aula, que é a interface de infraestruturas. Muito bem. Focando em saneamento básico, nas ações de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana, a gente já comentou na aula anterior, e aqui a gente vai ver alguns exemplos para ilustrar, o vínculo grande que tem o saneamento com a infraestrutura e ações de saúde pública, né? No abastecimento humano, já vimos que as criações de cidades sempre era comum, e até hoje, aglomeração de pessoas próximo a mananciais, próximo a rios, próximo a lagos, enfim, por conta de bem remoto, ser uma facilidade de fazer a captação de água, era mais fácil, está mais perto, e ao longo do tempo as cidades foram formando, na sua grande maioria, próximo a esses mananciais. Ou seja, se você tem uma situação de abastecimento de água que não é totalmente adequada, isso tem repercussão com a saúde. Do mesmo jeito que no momento em que você descarta essa água e descarta de forma também inadequada, você tem impactos com saúde, né? Então é comum você ter até hoje em dia, dentro de grandes metrópoles, situações onde tem bairros que não têm uma condição favorável de abastecimento de água. Às vezes não recebe água de qualidade, ou quando recebe, às vezes não recebe água em quantidade suficiente para as condições mínimas do dia a dia. Né? Isso provoca uma série de condições de saúde. Né? Se a pessoa não tem quantidade para poder fazer, no mínimo, a higiene pessoal, isso traz problemas de saúde. Se o descarte é inadequado desse esgoto, e o uso dessa água de forma inadequada, de forma exposta a céu aberto, enfim, superficial, permite total contato dessa água já utilizada e esse contato tem impactos com saúde. Do mesmo jeito, a drenagem urbana, que é um dos itens do saneamento básico, se você tem situações de ocupação de bairros, né, em situações onde não tem sistemas de drenagem, né, ou em situações de cotas muito baixas, que no período chuvoso aquilo alaga, então você permite situações de exposição a riscos de saúde, contaminação dessa água entrando na casa das pessoas, essa água fazendo contato com lixo que pode porventura estar exposto nas ruas, enfim, isso tudo é tem grande vínculo entre ações de saneamento e saúde dentro do meio urbano, isso citando isso como exemplo, tá? O uso da água, tratando ainda também na parte de saneamento básico, em uso da água, tem relação também grande com a parte de meio ambiente. Voltando de novo como exemplo para ilustrar em cidades e grandes centros urbanos, a gente pode tirar aí, por exemplo, São Paulo com o Ibirapuera, que tem um lago urbano, Brasília com o próprio Lago Paranoá, Belo Horizonte com a Lagoa da Pampulha, o Rio de Janeiro com a Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Salvador com o Dique do Tororó, enfim, são situações de lagos urbanos onde muitos deles, a grande maioria, tem função
de bacias de detenção, de fazer controles de enchente, mesmo que seja pontual. Ou seja, em situações de chuvas intensas, esses mecanismos, essas obras de drenagem, essas lagoas urbanas, funcionam como pulmões, digamos assim, e elas absorvem uma determinada quantidade de água, evitando que essa água saia lagoa abaixo ou no sistema ajusante do ponto da lagoa e provoquem inundações. E com isso, protejam todo aquele meio ambiente ao redor que circunda a própria lagoa e protejam a situação de sistemas de drenagem abaixo da lagoa, ajusante da lagoa. Outros casos também de proteção do meio ambiente são casos de grandes barragens como o Lago do Sobradinho, como o Lago da Paulo Afonso, Itaipu, enfim, são construções voltadas para nesse caso, energia, geração de energia, mas que formam grandes lagos, e no caso até do Sobradinho, da bacia do Rio São Francisco, tem um caso de transposição do Rio São Francisco que tem um outro uso, que é distribuir água para o polígono das secas, no semiárido do território nacional. E com este uso múltiplo de água, em uma ação de saneamento para você distribuir água para uma população da região de seca, você movimenta a altura e o nível da superfície desses lagos, onde pode, com um uso muito intenso, expor as margens do rio. Na hora que você expõe as margens do rio, essas margens ficam sujeitas a todas as intempéries de chuva, de ação, de erosão, e se tem erosão, pode fazer assoreamento nesses lagos. Se tem assoreamento nesses lagos, você pode prejudicar a navegação. Enfim, você vê um vínculo do que é obras de infraestrutura para atender também ao saneamento com o meio ambiente. São impactos que têm que ser tratados. Se você leva isso para a área de turismo, tem um exemplo recente, que é as Olimpíadas, que ocorreu no Rio de Janeiro, onde tanto a Lagoa Rodrigo de Freitas quanto a Baía de Guanabara, houve uma preocupação muito grande no tratamento dessas duas unidades para evitar com que atletas tivessem contaminação por conta de estar num ambiente de águas poluídas. Então tiveram ações grandes de tentativas de despoluição desses dois ambientes para não expor o país como um todo e toda a indústria de turismo voltada para aquele evento. É muita exposição para você trazer um público voltado para as Olimpíadas, no caso do Rio de Janeiro, que ele não vem só para o Rio de Janeiro. Na hora que ele vem para o Rio de Janeiro para um evento desse porte, ele acaba passeando e indo para outras cidades. Uma parte vem e volta, outra parte vem e vai visitar São Paulo, vai visitar o Nordeste, aproveita que já está no país e corre outras cidades. Ou seja, se ele chega no cartão postal daquele e acha um ambiente desfavorável, isso é muito ruim. Ou seja, de novo, ações de saneamento, né, que tem vínculos com outras infraestruturas, né, no caso do turismo, a indústria do turismo, do lazer. Você está dentro de um ambiente desse, a Lagoa Rodrigo de Freitas, e foi palco de competições de Olimpíadas, de regata, enfim, assim como a Baía de Guanabara. E também, se você tem uso de água, mais uma vez, em grandes barragens, no meio rural, onde você pode usar para meio agrícola, para irrigação, para uso industrial, para geração de energia, para transportes, né? E até para pesca também. Ou seja, se você não mantiver este ambiente de forma saudável, saneado, se não tiver obras ao redor de toda aquela bacia que contribui para aquele ambiente, para manter isso limpo, né? Obras de saneamento, você prejudica todas essas outras infraestruturas que se abastecem desses grandes lagos. E com isso você dá para perceber a relação entre infraestrutura, o que é como se insere o saneamento envolvido com outras infraestruturas, seja saúde, meio ambiente, turismo e outras diversas infraestruturas, para geração de energia, para transporte hidroviário, para pesca, para esporte, para contemplação, para lazer, enfim. Daí dá para você perceber a montagem deste quebra-cabeça de forma macro do que é falar de saneamento e as suas relações com outros interesses.
Então é importante ter essa visão para na hora que você for tratar de saneamento específico em sistemas de água, esgoto e drenagem, voltado de uma parte de saneamento básico, entender que isso tem interferências grandes, não só com saúde, mas com todo um contexto que envolve esse sistema, seja no meio urbano ou seja no meio rural. Tá? Vamos citar aqui uma literatura para vocês fixarem um pouco e estenderem esse conhecimento. Eu reforço a importância de ler o Manual de Saneamento do Ministério da Saúde, tá? Que já foi uma literatura citada na aula anterior. E convido também a vocês visitarem o site da Agência Nacional de Água, do Ministério do Meio Ambiente, que lá tem muita informação a respeito tanto de planos de recursos hídricos, como de diagnóstico de recursos hídricos. Então, são dois pontos aí, duas fontes importantes, públicas, né? Que vocês podem visitar e estar agregando mais conhecimento a respeito desse assunto que é saneamento básico, ok? Vamos praticar, fixar algumas coisas do que a gente falou hoje, né? Assinale a alternativa incorreta, ok? Letra A, é possível conciliar uma estação de tratamento de esgoto com uma usina geradora de energia? Isso está certo ou está errado? Sistemas de irrigação não têm relação alguma com o controle de erosão? Se isso está certo ou está errado? E bacia hidrelétrica, uma bacia hidrelétrica pode ter seu uso compartilhado com captação de água bruta para abastecimento humano, com atividade pesqueira e com transporte hidroviário. Ok? Então, qual dessas afirmativas é incorreta? Quem assinalou a letra B acertou. Sistemas de irrigação têm relação com controle de erosão. Sistema de irrigação, a depender da quantidade de água que você joga, a depender da forma de água que você joga, ele pode provocar erosão no solo. Então, você está tratando ali de sistema de irrigação, que pode estar vinculado a uma erosão, que pode estar vinculado a um assoreamento do rio que ele descarta, e isso pode prejudicar um sistema de captação de água bruta, para abastecimento de água. Ou seja, na hora que você faz um lago para fazer abastecimento de água, se você não tiver uma visão do controle e da irrigação dos usos múltiplos ao redor desse lago, você pode estar prejudicando o seu sistema de saneamento básico naquilo que se refere à captação do sistema de água para abastecimento humano, ok? Outra pergunta. Qual das ações abaixo não tem relação direta com o saneamento básico? Tá? Controle de ocupação urbana em margens de rios e lagos, monitoramento da qualidade de água em lagoas urbanas, controle de qualidade de água de descarte de irrigação em meio rural ou nenhuma das alternativas anteriores. Qual delas não tem relação com saneamento básico? Tá? Todas têm relação com saneamento básico, ou seja, a resposta correta é nenhuma das alternativas anteriores não tem relação, porque todas têm relação. Tá? Então é importante também, aqui a provocação é a gente fazer perguntas que forcem um pouco você a pensar. Ou seja, todas as alternativas anteriores têm relação direta com saneamento básico. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado, continuem estudando e até a próxima aula. Tchau, tchau. Curtiu a nossa videoaula? O conteúdo foi retirado do nosso curso online de saneamento. Aguardo você no próximo vídeo.